Graça e paz a todos, Deus é fiel e poderoso e com isso nós temos gratidão a Ele e damos a Ele toda a honra e glória. Queridos, eu quero refletir contigo nesse dia sobre duas palavras que elas são capazes de gerar uma mudança de estado, uma mudança de atitude. E a primeira palavra é fé e a segunda é atitude. Fé e atitude, elas precisam andar juntas. Porém, pensa comigo, o que é fé? A Bíblia, em Hebreus 11, versículo 1, fala sobre fé. Porém, estava pesquisando sobre a fé. Fé tem a ver com acreditar, dar importância. Já atitude, ação, tem a ver com disposição para agir, atividade, energia, se movimentar, sair da inércia e se movimentar, certo? Com isso eu quero contar uma história sobre um viajante que ele estava em busca de propósito e ele ansiava, ele tinha uma ânsia por descobrir o propósito dele e para chegar no propósito dele. Porém, quando de tanto viajar, ele chegou num lugar num rio, que tinha um rio de águas negras, águas escuras, e também tinha uma neblina naquele ambiente, e pairava um breu, assim, até que chegou perto dele, na margem de um rio, um barqueiro, e o barqueiro se dispôs a levar ele até o lugar que ele queria ir, que era o propósito dele. E ele entrou naquele barco, e o barqueiro seguiu a viagem e ele percebeu que num dos remos, no lado esquerdo, no remo esquerdo, estava escrito fé. E no remo direito estava escrito atitude. Com isso ele via o barqueiro remando e no meio do caminho, quando a neblina tomou conta, eles só enxergavam um ao outro por estar muito próximo. Ele perguntou assim, por que está escrito no teu remo esquerdo fé e no lado direito atitude? E o barqueiro, com muita paciência, disse assim, eu vou usar somente o do lado esquerdo e tu vai ver o que acontece. E ele começou a remar com o lado esquerdo, e o que aconteceu? O barco começou a girar em volta de si mesmo. E ele disse, agora presta atenção, vou usar o remo do lado direito, que quer dizer atitude, que está escrito atitude, e a mesma coisa aconteceu. O barco começou a girar em volta de si mesmo e não saía do lugar. Porém, o barqueiro disse assim, para chegar até o destino, para chegar ao propósito, é necessário usar os dois remos. E começou a haver um alinhamento da fé com a atitude e o barco começou a pegar velocidade e logo eles chegaram ao propósito. Sabe, pessoal, tem um texto na Bíblia, em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz assim, ó, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações, ou seja, sem atitude, é morta. Com isso quero falar com vocês sobre pessoas na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pessoas que foram extremamente aprovadas por Deus porque tiveram fé e tiveram atitudes. E também tem pessoas que elas tiveram fé, tiveram atitudes, porém atitudes equivocadas, atitudes olhando para o seu umbigo, olhando para o seu orgulho, carregando o seu orgulho, e essas pessoas elas não foram aprovadas. Com essa palavra, que tu decida alinhar a tua fé e a tua atitude. A primeira pessoa que nós vemos na Bíblia é Abraão. Também está lá escrito no livro de Tiago, capítulo 2, é no Novo Testamento, quase no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 2, 18 ao 25. Olha só, tu está recebendo essa mensagem.
no lugar que tu está, ou na segurança da tua casa, ou indo para o trabalho de ônibus, ou ouvindo no teu carro, aonde tu está, o que importa é que Deus vê o teu coração e a vontade que tu tem de unir a fé e a atitude assertiva, a fé em Deus e a atitude correta para ser aprovado por Deus e cumprir o teu propósito. Queridos, quantas vezes nós oramos e dissemos: Senhor, com fé, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feito no céu. Deus faz a vontade dele, Deus cumpre as promessas dele, certo? Então Abraão, lá no livro de Tiago está fazendo uma citação, Tiago está fazendo uma referência a um homem que se tornou amigo de Deus pela sua fé e atitude, certo? Então diz assim, Tiago 2, 18 a 25. Olha só, diz assim: mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. Eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Foi quando ele fez algo. Deus sabia que ele tinha confiança em Deus. Deus sabia que ele acreditava em Deus. Deus sabia que ele dava importância para Deus. Porém, quando ele fez isso, aí ele foi aprovado por Deus. E aí, ele foi aprovado por Deus pelo que ele fez. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por um outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Ela creu, ela confiou, ela acreditou e ela se moveu na direção daquilo que ela acreditava. Ela fez algo. E, portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Então nós falamos aqui de duas pessoas citadas no Novo Testamento, no livro de Tiago, que viveram no Antigo Testamento, que servem como base da nossa fé. Então, o apóstolo Tiago, ele não estava dizendo que a fé dele estava alicerçada nele, ou porque ele viu Jesus somente, porém, ele estava usando um referencial, que foi Abraão e Raabe. E as outras pessoas que nós temos aqui, é um homem chamado Naamã. Naamã é do Antigo Testamento também, que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 5, e a gente vê que ele, por uma necessidade de saúde, ele foi até Israel, e por buscar saúde no corpo dele, ele era um general, ele era um homem de sucesso, ele era um homem conquistador, ele era um homem extremamente, como é que eu poderia dizer hoje, um homem realizado, porém ele tinha uma doença na pele dele, que era lepra, e não tinha cura, até que
é indicado para ele que ele fosse até Israel e falasse com o profeta Eliseu, e ele seria curado. E muitas coisas na mentalidade dele quis roubar ele dessa cura, quis roubar ele desse milagre que ele ia viver. E o primeiro ponto que ia roubar ele era o orgulho, o segundo era a arrogância, o terceiro era o olhar só para a circunstância dele. Ele queria, na mente dele, ele tinha que ser tocado por alguém para ele ser curado. Sabe, queridos, às vezes a gente quer uma oração especial, quando na realidade tu precisa dobrar os teus joelhos aonde tu está e dizer para Deus, Deus, eu preciso de ti, eu preciso da tua presença. Tu precisa dizer isso para Deus, alinhar a tua fé com a atitude certa. E nós estamos vendo pessoas que alinharam a fé com atitudes certas. E esse Naamã, esse general, ele não era do povo de Israel. E ele precisou alinhar a fé com a atitude correta. Ou seja, ele teve fé para ir, ele tinha recursos, ele teve recursos para ir até lá no lugar certo. Porém, quando ele chega para receber o milagre dele, quase que ele não recebe. Por quê? Por causa da estrutura na mente, por causa do orgulho, por causa dos pensamentos dele. Ok? Então, agora presta atenção. Ele alinhou a fé e o propósito dele, alinhou a fé e a atitude dele. E olha o que ele declara. Olha o que ele declara. 2 Reis, capítulo 5, versículo 17. Depois de curado, depois de uma fé alinhada com a atitude certa, ele declara assim. Aí Naamã disse, já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, ele está dizendo para o profeta Eliseu, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas da terra aqui de Israel, pois de agora em diante, o que eu fazia antes, que era adorar outros deuses, eu não vou adorar mais, eu vou adorar o Deus de Israel. Então, ele alinhou a fé com a atitude certa. E ele diz assim, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e ofertas queimadas a nenhum Deus, a não ser ao Deus de Israel. Essa foi a atitude certa. E ele foi aprovado por Deus. E ele foi curado e ele foi alinhado no propósito dele. E agora nós vamos ver 2 pessoas que elas são exemplos para nós, que elas não foram aceitas por Deus. Um delas é Esaú. Esaú ele era do povo de Israel, ele era primogênito na sua casa, ele tinha promessas por ser primogênito, porém ele tratou com, como é que eu posso dizer assim, com indiferença aquilo que Deus valorizava. Deus disse assim, ó, os primogênitos são meus, os primogênitos me entregam no meu altar, os primogênitos terão a promessa. E dentro da realidade bíblica, está escrito lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vê o seguinte, Esaú abrindo mão da primogenitura dele, porque ele vem de uma caça, ele vem de um dia assim, sabe quando tu pega um dia de trânsito, que tu trabalhou o dia todo, aí tu pega um ônibus lotado, ou o ônibus passa na parada por trás, assim, e tu fica ali, assim, ou tu pega aquele dia assim que tu vem do trabalho e aí passa um carro e te dá um banho num dia de chuva e nem tudo tá bom. Pois é, o Esaú, ele vem de uma caçada, mas a Bíblia não diz assim se ele caçou, se ele não caçou. A Bíblia diz que ele estava exausto e com fome. E tu já passou por uma situação dessa, de estar cansado? Às vezes a pessoa está cansada da vida, está cansada da circunstância, está com fome, mas não é tudo que sacia ele, e tenta de tudo que é jeito,
E a Bíblia diz que ele chegou em casa e o irmão dele, o Jacó, estava fazendo um cozinhado lá de lentilha. E ele disse, me dá um pouco dessa lentilha, porque senão eu vou morrer de fome. Queridos, com tanta comida que tinha lá, ninguém ia morrer de fome. Mas ele teve, assim, tipo, uma atitude meio que extrema de dizer que ia morrer de fome. E o Jacó pegou e disse assim, olha, eu te dou, eu vou te servir, porém troca comigo de lugar. A partir de hoje eu vou ser o primeiro, eu vou ter os direitos de primogênito, eu vou receber herança como filho mais velho, certo? Aí ele disse assim, o que é o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Aí ele come a lentilha e ele faz essa troca. E aí, queridos, a referência que a Bíblia fala a respeito de Esaú é a seguinte, Deus que fala a respeito deles. Deus diz assim, aceitei Jacó, amei Jacó e rejeitei a Esaú. Então, ele tinha fé, ele cresceu crendo em Deus, ele cresceu vendo os pais adorarem a Deus, porém, ele precisou fazer uma escolha na sua vida. E tu precisa fazer escolhas na tua vida também. E outra pessoa que foi aceita por Deus, que está no livro de Gênesis também, e lá em Hebreus, capítulo 11, é tratado como alguém que teve fé, que é Abel, e o seu irmão não foi aceito por Deus por causa das suas atitudes, por causa da motivação de seu coração. Ou seja, Abel ofereceu para Deus o seu melhor. Caim ofereceu para Deus porque era a hora do sacrifício, é a hora de... Sabe quando as pessoas não se preparam para oferecer o seu melhor para Deus? Sabe quando... é hora de ofertar, ou na igreja, ou lá na célula, aonde tu está ouvindo a palavra ali, e é hora de orar, é hora de ofertar, vou entregar a minha oferta aqui. A Bíblia diz que Abel, ele primiciou a Deus, ele ofereceu o seu melhor, ele adorou a Deus naquele momento e foi aceito por Deus. E o irmão dele ficou, como é que pode dizer assim, ele ficou se sentindo menosprezado. E Deus disse para ele assim, Caim, se tu fizer o que é certo, tu acha que tu não vai ser aceito? Então quer dizer que ele estava fazendo de qualquer maneira. Ele estava fazendo de qualquer forma. Então, queridos, a Bíblia nos mostra que nós temos uma só vida e que cada um de nós precisa viver essa vida oferecendo para Deus o seu melhor, alinhando diante de Deus, alinhando diante da nossa família, a fé e a atitude. E agora, para a gente ir concluindo, eu quero falar a respeito de uma mulher que ela está lá no livro de Marcos, capítulo 14. É no Novo Testamento, é nos Evangelhos, Marcos, capítulo 14. Versículo 3 em diante. Marcos, capítulo... Olha só. Um pouco antes de Jesus morrer e ir para a cruz, Jesus estava num povoado, numa região chamada Betânia, e a Bíblia diz lá em Marcos que chegou uma mulher e ela fez algo muito extravagante. Ela pegou algo, tipo assim, ela queria dar o seu melhor para Jesus e ela pegou um perfume caríssimo. E a Bíblia se refere a 300 denários. E um denário era um dia de trabalho, 300 é praticamente um ano, né? 365 dias é praticamente... 300 denários custava, era um investimento para ter aquele perfume. E ela pegou aquele perfume, ela quebrou no gargalo e despejou sobre Jesus. E foi derramando e encheu de perfume toda a casa. E mesmo aqueles que quisessem ficar indiferentes não conseguiram por causa do perfume. Porém,
a qualidade era tanta que quem conhecia o perfume, não só pelo perfume, mas pela embalagem, começou a dizer assim, o que essa mulher está fazendo? Podia vender e dar para os pobres. E Jesus olha para eles e diz assim, que isso? Os pobres vocês vão ter sempre. Ela fez algo bom para mim. Ou seja, ela estava honrando Jesus, ela estava dando o seu melhor a Jesus, ela estava fazendo um ato de adoração a Jesus, mas ela não estava só expressando fé, ela estava expressando fé e atitude. E ela foi criticada, acharam que ela era louca, acharam que ela era extravagante. Então, queridos, que tu seja achado por Deus, uma pessoa com a tua fé e com a tua atitude alinhada, certo, queridos? Hoje tu tem, ou melhor, hoje tu precisa alinhar a tua fé com as tuas atitudes, conforme a Bíblia nos ensina. Tudo isso que nós lemos, exemplos de pessoas que foram aceitas por Deus, exemplos de pessoas que não foram aceitas por Deus, porque não alinharam. Umas foram aceitas porque alinharam a fé com a atitude, outras não foram aceitas porque tinham fé ou era o momento, vamos viver esse tempo. Mas hoje tu tem a oportunidade de alinhar a tua fé com a tua atitude. Para esse ano que está concluindo, seja grato ao Senhor, seja extravagante, honre a Ele, obedeça a palavra dEle. Vamos orar então? E eu vou estar liberando essa palavra, eu vou impartir sobre a tua vida esse alinhamento da fé com a atitude assertiva. E eu creio que os resultados, eles serão diferentes. Sabe, tem pessoas que elas dizem assim, ó, eu tenho fé, mas a minha vida não muda. O que falta então? Atitude acertada diante de Deus, alinhamento diante de Deus. Ah, eu tenho tido atitude e tal, mas às vezes me dá uma incredulidade. O que precisa? Alinhar a fé. E agora nós vamos orar e impartir sobre a tua vida esse alinhamento, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, agora nós impartimos a tua palavra, que haja alinhamento da fé com a atitude, que haja alinhamento da atitude com a fé, para que todos aqui sejam aceitos, sejam, Senhor Deus, como lemos Abraão, Raabe e tantos outros, Naamã, Abel e tantos outros que andaram alinhados contigo e foram aceitos e viveram o propósito. Em nome de Jesus, querido, compreenda que quando tu remar, tu precisa remar com os dois remos, com fé e atitude. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Um abração.